Somente agora consigo juntar os cacos de ânimo que ainda me resta para falar sobre um grande amigo, um grande companheiro de luta que se foi. Na manhã da quinta-feira, o cemitério de Pedra Branca recebeu o corpo de um grande homem, uma grande alma, Anacleto Leite Bidu, nosso querido Keké. Foi sepultado na terra pedra branquense exatamente porque lá está a origem de sua família materna. Mas Keké viveu por toda a vida no sítio Vaca Morta, município de Itaporanga, onde tinha uma pequena propriedade rural. E nessa terra, 3 casas, sendo uma das quais de madeira e barro. E foi nela onde eu e meus avós fomos acolhidos há algum tempo atrás. Acolhidos por ele. A sua benevolência nos deu um teto. Mas ele nos deu mais do que uma morada. Ele foi também inspiração para mim no caminho da escola. Eu via diariamente Keké sobre um jumento, sobre o seu animal, uma extensão de suas pernas, um sacrifício diário para chegar ao ginásio diocesano. E ele chegou ao ginásio, concluiu o ginásio, o ensino fundamental, fez o pedagógico, teve uma vida escolar brilhante, brilhosa, porque tinha vontade, tinha força, tinha luta, tinha luz. Eu via o seu sacrifício pela escola e me inspirei nele. Cheguei no sítio sem estudar e poderia ter continuado sem estudo, mas a sua inspiração me motivou a enveredar também pelo caminho da escola. Não sobre um animal, mas sobre os meus próprios pés e em muitos momentos sobre uma bicicleta que comprei trabalhando na roça. Então, Keké foi fundamental para a minha vida, porque me mostrou o caminho da educação, que foi quem me salvou, que foi quem, de fato, me garantiu, mais do que a sobrevivência, me garantiu o que eu sou e represento hoje. Um sujeito sem patrimônio, mas um sujeito consciente do seu tempo e do seu mundo, e do seu lugar, e dos seus propósitos. Essa é minha maior riqueza e o meu maior orgulho. E tudo isso vem dele. Não apenas me inspirou para a escola. Keké foi importante também para a comunicação. E falando em comunicação, devo lembrar que na década de 80, a TV Globo fez uma reportagem maravilhosa sobre Keké como exemplo de estudante. Um menino, à época, deficiente físico, sem mover uma das pernas, com grande dificuldade motora, mas que, sobre um jumento, saía do sítio, percorrendo e vencendo 6 quilômetros na ida e 6 quilômetros na vinda da escola para estudar. Isso foi maravilhoso. Isso foi mostrado para o país inteiro. Keké, um deficiente físico, como exemplo de estudante, de persistência, de luta, de sofrimento pela escola. Ele foi realmente brilhante nessa reportagem, que inspirou tantos. Mas eu estava lá. Eu não vi pela televisão, porque não a tinha. Aliás, nem energia elétrica tinha no sítio. E nós ouvíamos um rádio a pilha. E exatamente foi ouvindo rádio que Keké, por exemplo, também se inspirou em muitas coisas boas de sua vida, a ser inclusive um homem independente, consciente, um homem com grande capacidade, principalmente pelo conhecimento que tinha da realidade. Keké foi, através do rádio, também um comunicador, porque usava muito bem a palavra. Era um homem carismático que realmente
fazia do bom humor um momento de delicadeza e de prazer para todos que o cercavam e que o ouvia. Mas Keké me inspirou para a escola, me inspirou também para a comunicação. Lembro de nós dois, em noites, em muitas noites, tomadas pela escuridão à beira de uma estrada, usando o funil através do qual colocávamos água nas ancoretas que eram transportadas sobre o lombo de animais para abastecer nossas casas, de um açude para nossas casas. Transformávamos esses funis em microfones e fazíamos programas de rádio inspirados nos comunicadores que ouvíamos durante o dia. Na verdade, fazíamos programas de rádio improvisado, sem ouvinte nenhum. Nós éramos os nossos próprios ouvintes. Mas isso foi importante para tomarmos gosto pela comunicação. Eu enveredei pelo caminho da comunicação, também por esses momentos que vivenciei. Então, Keké, pelo rádio, conheceu o Flamengo. A Rádio Globo, a Rádio Tupi, o fizeram conhecer o Flamengo e foi flamenguista a vida toda. Um grande apaixonado pelo Flamengo. E eu ali, acompanhando os seus passos, suas graças, a sua luz, o seu brilho, e me guiei por ele em muitas coisas da vida. A escola, eu não estudava nesse tempo e ele me fez estudar pela sua inspiração. Enveredei pelo mesmo caminho. Eu não ouvia rádio, porque inclusive nem tinha, mas ele me inspirou a fazer um sacrifício e também comprar um rádio a pilha. Isso transformou a minha vida também. Keké terminou os estudos. Estudou a vida toda no ginásio, graças à benevolência de Padre Zé, que o garantiu uma vaga, sem pagar nada. A única dificuldade era o transporte. Naquela época não existia transporte escolar para os estudantes rurais. Por isso, poucos estudavam na rua e poucos seguiam nos estudos pelas grandes dificuldades. Mas Keké, que conseguiu a vaga gratuita no ginásio, conseguiu também um meio para chegar à rua, mesmo nos passos lentos do seu jumento, que o acompanhou a vida toda. Ele conseguiu concluir os estudos e diariamente estava na estrada, na sua ida e vinda da escola, com seu jumento, com seu animal. E foi tão importante, e foi tão brilhante, e foi tão reluzente. Mas Keké terminou o magistério, teve experiências como professor, mas se dedicou principalmente à sua comunidade, a comunidade rural de Vaca Morta. Secretariou essa comunidade, liderou essa comunidade, organizou essa comunidade. E foi importante para muita gente, para o seu próprio povo. Keké também integrou a Fundação José Francisco de Souza, foi vice-presidente dessa entidade. Keké deu um grande contributo também para a Fundação, essa entidade que nós criamos para ajudar as pessoas. Essa é a nossa missão de sempre. E ele, com sua bondade, também nos inspirou a ser bons, a sermos bons, a sermos honestos. Então, Keké foi uma grande fonte de inspiração. Inspiração também porque, apesar de ser um homem com graves dificuldades motoras, a deficiência nunca foi empecilho, nunca foi dificuldade nem obstáculo para ele galgar passos importantes em sua vida. Isso também nos inspirou a lutar, a persistir, a, enfim, travar uma luta diária para garantir a nossa sobrevivência e, posteriormente, uma luta diária, como fazemos até hoje, para garantir direitos às pessoas e à coletividade. Então, Keké desaparece aos 56 anos, um homem ainda novo, um homem com tanto ainda a contribuir para o mundo.
não teve filhos, nem deixou esposa. Mas o seu legado é imorredouro porque é um legado de exemplo. Um grande exemplo deixou. Deixou inspiração também. Inspirou muita gente. Inspirou a mim a ser um ser humano melhor. Me inspirou a tantas coisas boas, como já citado aqui. Então, particularmente, pessoalmente, fiquei muito comovido com sua morte, porque em algum momento, ilusoriamente, imaginava que ele era um homem morredouro. Pela sua força, pela sua garra, pela sua energia, pelo seu humor, pelo seu carisma, pela pessoa e personalidade que ele representava. Mas ele faleceu. Isso nos comoveu profundamente. Eu, particularmente, fiquei muito comovido. E de maneira institucional também, porque ele dava uma grande contribuição à Fundação José Francisco de Souza. Tive o prazer de convidá-lo a integrar a nossa entidade e ele aceitou e participava dentro de sua disponibilidade de tempo e dentro do que era necessário em algum momento ou em certo momento para fazer. Então, nesse momento, eu me despeço do meu grande amigo, de sua memória nesse momento, para dizer o quanto ele foi importante na nossa vida, né? Na minha vida. Quanto ele foi importante na vida dos seus familiares, né? Me solidarizar com sua tia. Keké foi criado por tias, assim como também eu fui criado por tia e por os avós, embora tenha igualmente passado muito tempo com meus pais. Então, nós tínhamos algo semelhante, mas ele foi muito mais importante do que eu, porque ele foi o caminho pelo qual eu enveredei na vida e sou feliz por isso, né? Então, a esse grande homem, a esse grande nome que deu uma contribuição importante ao mundo, o meu sentimento pela sua partida, mas ao mesmo tempo a minha alegria pela sua existência, que foi breve, que não foi longa, mas que foi tão importante e fundamental para a minha existência. Então, ao meu amigo Keké, grande líder da comunidade Vaca Morta, vice-presidente da Fundação José Francisco de Souza, grande homem, grande figura humana, muito obrigado por tudo. Te agradeço imensamente, inclusive pela minha própria vida.